Fala galera, beleza? Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre intervalo de confiança para a média, só que com sigma desconhecido. Vamos lá? Bom, então aqui dentro de intervalo de confiança para a média com sigma desconhecido, nós vamos trabalhar a distribuição T e intervalos de confiança juntamente com a distribuição T. Bom, o que a gente deve aprender nessa parte aqui do capítulo, né? Então aqui a gente tem que interpretar a distribuição T e usar a tabela T-Student ou distribuição T, tá? Como construir e interpretar intervalos de confiança para a média populacional quando o sigma é desconhecido. Então a primeira coisa é entender o que é distribuição T, ou muitas vezes também chamada distribuição Student. Bom, em muitas situações da vida real, o desvio padrão da população ele é desconhecido, né? Geralmente é o que acontece, né? Então a gente pode se perguntar: como podemos construir um intervalo de confiança para a média populacional no qual sigma não é conhecido? Eu desconheço o desvio padrão. Então, como que eu faço, né? Bom, então aqui entra a distribuição T, que vai ajudar muito a gente, tá? Ela tem basicamente as mesmas características da distribuição Z, tá? Da distribuição normal. Então, olha a definição dela. Ó. Se a distribuição de uma variável aleatória x for, no mínimo, aproximadamente normal, então a média amostral distribui-se tal qual a estatística t igual a x barra menos mi dividido por S, ou seja, desvio padrão amostral, dividido pela raiz quadrada de n. Então, denominada distribuição t, valores críticos de T são denominados por TC, igual o ZC lá, tá? O Z crítico. Aqui é a mesma coisa, é o T crítico. Então a gente vai apresentar aqui diversas propriedades da distribuição T. Primeira, a média, a mediana e a moda da distribuição são iguais a zero. Então, galera, é a mesma coisa da distribuição Z, ok? Outra característica, a distribuição T tem forma de sino e é simétrica em relação à média, também muito similar a Z. Outra característica, a área total, a curva da distribuição T é igual a 1, também muito similar, né? E aqui que vem um pouco a diferença. As caudas na distribuição T são mais grossas que as da distribuição normal padrão. Então é aqui que difere a nossa distribuição T da distribuição Z. As caudas são um pouquinho mais grossas, tá? Então vai mudar um pouquinho os valores aí da distribuição. E quinto, os desvios padrões também da distribuição T varia com o tamanho da amostra, mas é maior do que 1, tá bom? Bom, então a definição aí da nossa distribuição T é que ela é uma família de curvas, cada uma determinada por um parâmetro chamado graus de liberdade. O GL aqui, tá? Graus de liberdade. São o número de escolhas livres deixadas depois de uma estatística amostral, tal como x é calculado. E ele é bem simples de calcular. O grau de liberdade é igual a n menos 1. Bom, então como que isso se dá, tá, gente? Reparem aqui, ó, eu tenho a curva normal, tá? Essa daqui, a curva normal padrão. E aqui eu tenho algumas curvas com graus de liberdade. Por exemplo, um grau de liberdade igual a 2, essa daqui. Ela é mais larga em relação ao eixo, né? Olha aqui, ó, GL igual a 5. Tá vendo? Ela começa a ficar mais próxima da normal. E quando esse camarada vai aumentando, ela se aproxima realmente da distribuição normal. É o que está escrito aqui, ó. Conforme os graus de liberdade aumentam, a distribuição T se aproxima da distribuição normal. A partir dos 30 graus de liberdade, a distribuição T tende a se aproximar da distribuição normal padrão, tá? Então, geralmente, a gente utiliza o T aí quando ele tem valores menores
do que 30. Geralmente, não é sempre que isso acontece. A característica principal é que a gente pode usar o desvio padrão amostral, tá? Bom, então como que a gente faz para encontrar valores críticos de T? Então encontre o valor crítico de TC para um nível de confiança 95% quando o tamanho da amostra é igual a 15. Bom, primeira coisa que a gente tem que calcular são os graus de liberdade, né? Então, o grau de liberdade é fácil, é só fazer n-1, ou seja, 14. E aí surge a nossa tabelinha, tá, gente? Então, reparem aqui, eu tenho nível de confiança, tá? Tenho unilateral alfa e bilateral alfa. Por enquanto, a gente não vai trabalhar com unilateral. Isso aqui só para o próximo capítulo. Intervalos de confiança a gente só trabalha com bilateral, tá? É o que a gente já está trabalhando aqui. A gente tem a curva, então a gente pega as duas caudas, tá certo? Então, bilateral. Então aqui, ó, por exemplo, ele falou 95%. Então eu peguei aqui meu 0,95 e relacionei aqui com o meu 14, ou seja, 2,145. Então esse aqui é o meu resultado do meu T crítico, tá? Então eu tenho minha distribuição aqui, então meu T crítico vai ser para mais e para menos 2,145, com 95% de confiança. Bom, feito isso, então a nossa interpretação é que para uma curva de distribuição T com 14 graus de liberdade, 95% da área sobre a curva está entre esta região, mais ou menos 2,145. Então, encontrar o valor crítico aí, TC, é bem simples, igual o mesmo do valor lá de Z, tá? Basta olhar para a tabelinha e encontrar aqui os graus de liberdade. Então, agora a gente já falou um pouquinho o que é a distribuição T, e agora eu vou falar sobre o intervalo de confiança da distribuição T. Bom, é bem similar, tá, gente, o que a gente viu na aula passada. Então, só vai mudar o tipo de distribuição, mas o jeito de fazer é o mesmo, tá bom? Então, o que acontece? A gente pode construir um intervalo de confiança, mas fica uma questão. Para uma média populacional no qual sigma não é conhecido, como que a gente faz para calcular? Essa é a grande questão, né? Então, quando o sigma não é conhecido, a margem de erro é calculada usando o quê? Um desvio padrão amostral S. Então, esse é o ponto, tá, gente? Quando não se é conhecido, então eu vou pegar uma amostra, né, e vou calcular o meu desvio padrão amostral. E aí, quando eu faço isso, então eu uso minha distribuição T, minha distribuição student. E com isso eu sigo para o meu erro amostral calculando dessa forma. Mudei basicamente só a letrinha aqui, tá? Então esse aqui é a margem de erro para mim com sigma desconhecido. Bom, e aí eu tenho aqui as minhas instruções para construir intervalo de confiança para a média populacional com sigma desconhecido. É basicamente os mesmos critérios, tá, do intervalo de confiança lá para a distribuição Z. Então, primeiro eu tenho que verificar se sigma não é conhecido, né, para ser fácil de a gente já identificar. A amostra aleatória e ou a população é normalmente distribuída ou n maior ou igual a 30. Então aqui a gente vai ter que ver a partir da nossa amostra, né, se ela tem, e através de um gráfico a gente consegue ver, um gráfico de dispersão a gente consegue ver se ela é normalmente distribuída, tá? Bom, depois calcular as estatísticas amostrais, N, X barra e S, identificar os graus de liberdade, e aqui o nível de confiança e o valor crítico TC, e aí é dado basicamente pela tabelinha e o grau de liberdade, igual a gente viu anteriormente, calcular a margem de erro e depois os limites inferior e superior que vão estar aí dentro do nosso intervalo, tá certo? Bom, então um exemplo para a gente poder entender melhor isso. Você seleciona aleatoriamente 16 cafeterias e mede a temperatura do café vendido em cada uma delas. A temperatura média da amostra é 162 Fahrenheit, com desvio de 10. Opa, ó, reparem, isso aqui é da amostra, tá? Então, construa um intervalo de confiança de 95% para a temperatura média da população de cafés vendidos. Suponha que as temperaturas tem uma distribuição aproximadamente normal, tá? Então,
Isso aqui já é um critério lá que a gente colocou nas instruções, tá bom? Então, beleza. Primeiro, eu tenho n igual a 16, tenho x barra que ele me deu, que é 162, tenho o desvio padrão da amostra, que é 10, tenho o intervalo de confiança e sei calcular o grau de liberdade, 16 menos 1, 15. E se eu olhar lá na minha tabelinha o meu TC, que vocês já aprenderam a observar lá, eu vou encontrar esse resultado, 2,131. Então, para calcular o erro, basta eu substituir aqui, 2,131 vezes 10 dividido por raiz quadrada de 16. Então, a minha margem de erro está dando 5,3 Fahrenheit, tá? Bom, então o intervalo é calculado dessa forma. Eu vou pegar o x barra menos o erro, ou seja, 162 menos 5,3, que está dando igual a 156,7 Fahrenheit. E o limite superior, x barra mais o ezinho, ou seja, 162 mais 5,3, que está dando aí 167,3. Então, meu intervalo ele está de 156,7 até 167,3, com um nível de confiança de 95%, tá? Então, essa aqui é a nossa interpretação. Com 95% de confiança, você pode dizer que a temperatura média da população de cafés vendidos está entre 156,7 Fahrenheit e 167,3. Tá certo? Mais um exemplo para a gente poder compreender melhor esse conceito. Bom, você seleciona aleatoriamente 36 carros do mesmo modelo que foram vendidos em uma concessionária e determina o número de dias que cada um permaneceu no pátio da concessionária antes de ser vendido. A média amostral é de 9,75 dias, com um desvio padrão amostral de 2,39 dias. Construa um intervalo de confiança de 99% para o número médio populacional de dias que um carro permanece no pátio da concessionária. Bom, a gente tem que extrair os dados, né? Então a gente começa extraindo o seguinte: n é igual a 36, maior do que 30, né? Que é uma das condições. X barra ele é igual a 9,75. O desvio padrão amostral, olha aqui, amostral, então é S, tá certo? É 2,39. O nível de confiança é igual a 0,99, tá? E então os graus de liberdade vão ser 36 menos 1. Bom, para descobrir o TC, basta ir lá olhar, né? E conferir lá o nível de confiança ou de significância, né? Que seria o alfa, seria isso aqui menos 1. E olhar os graus de liberdade. Quando a gente faz isso, a gente encontra 2,724. E quando a gente substitui tudo isso daqui, a gente tem que a margem de erro é 1,09, tá certo? 1,09 dias. Só coloquei aqui, como sigma é desconhecido, é uma amostra aleatória e n é igual a 36, maior do que 30. Então, a gente vai usar a distribuição T, tá certo? Porque, vamos usar também o desvio padrão amostral. Então, tá lá, o erro está calculado, 1,09. A partir daí, a gente vai calcular o intervalo. Então, eu vou ver o x barra menos e e o x barra mais e, tá certo? Mais e. Então, eu vou ter 9,75, que é a minha média, menos 1,09, que está dando 8,66, e x barra mais e, que é 9,75, mais 1,09, que é 10,84. Então, meu intervalo está aqui, de 8,66 dias até 10,84. A interpretação que a gente pode dar é a seguinte: e com 99% de confiança, você pode dizer que o número médio populacional de dias que o carro permanece no pátio da concessionária está entre 8,66 e 10,84. Beleza? Bom, aqui eu trago um fluxograma que descreve quando usar a distribuição normal padrão e quando eu devo usar a distribuição T, para vocês não se confundirem, tá? Então tá aqui, sigma é conhecido?
Se sim, a gente parte para essa tabelinha aqui, ó. Se a população é normalmente distribuída, ou N é maior ou igual a 30, então use a distribuição normal padrão. E aí traz aquela formulinha que a gente já conhece. E é igual a ZC vezes sigma dividido por raiz quadrada de N. Agora, se sigma não é conhecido, né, igual está dizendo aqui que não é conhecido, então, se a população é normalmente distribuída ou N é maior ou igual a 30, então use a distribuição T. E aí vai mudar basicamente aqui o T crítico e aqui o desvio padrão amostral. Lembrando que eu tenho N-1 graus de liberdade, tá certo? Bom, então vamos pegar um exemplo aqui para poder a gente ver como que é a escolha, se é a distribuição normal ou se é a distribuição T. Vamos lá, ó. Você seleciona aleatoriamente 25 casas construídas recentemente. O custo de construção médio amostral é de 181 mil e o desvio padrão da população é de 28 mil. Supondo que os custos de construção são normalmente distribuídos, você deve usar a distribuição normal padrão ou a distribuição T ou nenhuma delas para construir um intervalo de confiança de 95% para a média populacional dos custos de construção. Explique seu raciocínio. Bom, a solução é a seguinte. Ele fala aqui, ó, que N é igual a 25, tá? Beleza, vamos pegar os dados que ele fala aqui. N é igual a 25, o custo médio amostral. Então ele falou assim, ó, que o custo médio amostral é igual a 181, né? E o desvio da população, ou seja, sigma, é de 28 mil. Então, ó, o desvio padrão da população. Se fosse da amostra, aí esse camarada aqui não era conhecido, tá? Então, beleza, ele é conhecido e ele falou que são normalmente distribuídos, tá? Então, eu vou usar o quê? Distribuição Z. Vou escolher distribuição Z, porque sigma ele é conhecido, a população é normalmente distribuída nesse caso, então eu vou utilizar a distribuição Z e não a distribuição T, correto? Então até coloquei aqui para vocês, ó, decisão, use a distribuição normal padrão. Bom, aqui é um resuminho para a gente não confundir esses procedimentos aí da estimação intervalar. Então, primeiro, eu tenho meus estimadores pontuais, né, a minha média, o meu desvio padrão, né, pontual. E aqui, ó, os parâmetros da população, estimadores intervalares. Então, aqui eu estou falando de intervalo de confiança para a média. Então, aqui eu tenho o seguinte, sigma é conhecido. Se sim, eu vou usar basicamente isso daqui, né, mi mais ou menos Z crítico vezes sigma de x barra, tá? Se não, eu vou usar T, igual a gente viu. E aí sigma de x barra ou a gente vai acabar usando S, né? Então, o que acontece? Se N for infinito, eu geralmente uso aqui, né? Sigma de x barra é igual a sigma dividido por raiz quadrada de N, ou, dependendo se eu estiver usando ali o teste T, eu uso o S, tá certo? Foi o que a gente viu. Agora, se for finito, eu uso basicamente a mesma coisa, mais um fator de correção, tá? Então, eu não fiz nenhum exemplo com vocês, mas entenda que eu tenho esse fator de correção aqui quando o N é finito. Na próxima aula eu faço um exemplo com vocês. E lembrem-se dessa observação. A população é normalmente distribuída ou N é maior ou igual a 30. Então, fazendo isso, vocês não vão se confundir, tá certo? Até a próxima, galera!